Olha, é bem positiva tudo aquilo que vem sendo trabalhado por todos aqui dentro do clube, né? Desde a direção, que inclui a gente, junto com o Chicão, Batata, Dinei, as pessoas que trabalham aqui no clube. Esse início de competição, desde a Copa São Paulo, para nós, por mais doloroso que foi a perca do título, porém a gente sabia do início dos garotos jovens, né? Isso motiva todos nós, né? Com as perspectivas muito boas para que o ano seja muito bom, que a gente possa dar lucros para a instituição e principalmente os resultados em campo, que a gente possa colher títulos, é isso que a gente busca aqui. Para nós é fundamental isso, né? Demonstra o trabalho está sendo muito bem desenvolvido e ver um Dieguinho estrear pela equipe principal, isso foi bastante importante para nós, deixou todos nós aqui da base contentes. O trabalho que é feito, exercido pelo Chicão, é ele que faz a transição em relação a tudo isso, e a gente também sempre envolvendo todos os profissionais. E a tendência é cada vez mais a gente torce para que esteja mais atletas da base lá, militando na equipe principal, que com certeza esse sempre foi, né, o futuro do clube, né? Uma receita, um jogador indo bem, uma venda para uma equipe de fora, isso ajuda muito nos cofres do clube. É isso que a gente vem fazendo aqui com o empenho de todos. É importante dizer isso, desde a nossa chegada aqui no clube, a gente tem um número assim aproximado de chegadas de 51 atletas, salvo engano. Mas também é importante salientar a saída, né, que no mínimo são os 44. Então, na categoria de base, isso vai oscilar bastante, isso acontece. A gente pode errar na base, não pode errar no profissional. Então, assim, a gente procura, por isso que tantos profissionais envolvidos, para tentar minimizar os erros, né? Mas a gente, desde a nossa chegada, salvo engano, foram esses números, mais 20 atletas que nós emprestamos para a disputa da Copa São Paulo, né, que retornam, e a gente vem no processo cada vez mais de qualificação dos plantéis nossos. Claro que isso envolve saídas também, a gente tem isso planejado também para cada vez mais qualificar os grupos, que a gente tenha qualificação técnica e que a gente possa cada vez mais melhorar as nossas equipes. Nós aqui estamos sempre preparados, né? A base é justamente para isso. A gente tem que estar atentos, né? E usar as nossas expertises aqui para que a gente tenha qualificado também as nossas comissões, né? Isso a gente procura sempre dar total liberdade para os treinadores, né, trabalharem. Claro que a gente sempre, pós-jogos, a gente conversa com todos os profissionais, né? Tanto o Rafa, Orlando, o próprio Edu, com seus auxiliares. Isso é um praxe nosso de trabalho, mas eu tenho certeza que a gente vem bem estruturado, que a gente possa repor isso, desde que seja efetivado qualquer comunicado para nós aqui. Na realidade, o Corinthians não compra ninguém, tá? A gente não tem isso, mas acontece, o jogador tá em outro e você, outra agremiação, e você contratá-lo. Mas eu sou favorável a essa formação em casa, né? Porém, também tem a legislação, que agora mudou também, o contrato de formação começa aos 12 anos de idade. A gente tem que acompanhar os processos, né? Mas é claro que a gente gostaria que fosse a tempos antigos, né? Mas hoje o mercado está assim, e se a gente não acompanhar o mercado, a gente fica para trás. E oportunidades de bons jogadores, né? O Corinthians está sempre atento, tem um departamento de mercado, é um trabalho muito bem feito lá embaixo nas categorias menores, com o Sandro, né? O próprio Robson que está lá efetivamente, né? O Ricardo no mercado. Isso é um trabalho em conjunto que todos esses departamentos a gente tem sempre um feedback, né? A gente procura estar ciente de tudo que vem acontecendo e a gente repassa isso para os nossos estatutários, né? Isso é normal acontecer no mercado, mas o Corinthians sempre vai estar sempre focado em formar dentro da sua casa. O GH foi isso, né? Tudo tem um ciclo dentro do clube, né? Acho que a gente sabe também, em todas as esferas isso acontece. Nesse caso específico, acho que foi, salvo engano, foram 30% deixados. Acho que o Juninho foi por empréstimo, ele tem contrato conosco ainda. E o Beto também saiu, deixando o percentual para o clube. Acho que são momentos, outros jogadores chegam, vão tomando espaço, é natural isso. E a gente sempre vai estar preservando a instituição, sempre por o garoto ter ficado um tempo aqui. É fundamental o clube manter alguma coisa que no futuro pode trazer alguma receita. É exatamente nessa linha, né? A gente procura sempre, desde a minha chegada, o Denner
a gente procurou seus empresários para um reajuste, para isso acontecer. A gente, tanto ele quanto o Nicolas também, o Tigrinho, a gente também vem trabalhando desde antes da Copa São Paulo para que isso ocorresse. Não ocorreu, mas a gente acredita dentro do que foi nos passado, foi uma venda maior do que o próprio Arana, que jogou, né, na equipe principal, foi campeão, mais os bônus. Isso está sendo resolvido por parte lá do profissional e da presidência. Mas a gente sempre tem, antes da Copa São Paulo, todos os outros demais atletas, Diego que estreou agora na equipe principal, antes da Copa foi feito o reajuste salarial para aumento da multa, não só ele, o Guinegão estava segurado, quem mais aí, vocês me ajudem, teve o Luiz Fernando também teve, que o ano passado esteve no banco do profissional também, a gente teve essa preocupação, mas para que isso a gente tem que se assegurar nas multas rescisórias, né? É isso que é feito, e para que elas ocorram a gente tem que aumentar os salários. Sem sombra de dúvida, o Corinthians hoje dá totais condições para os seus atletas, né? Claro que vem evoluindo, provavelmente aqui ao lado vai ser construído o hotel, né? Isso vai trazer muito comodidade para todos nós. Você ter um refeitório próprio, aqui é feitas as alimentações, porém não da forma que deveria, mas o Corinthians dá totais condições para os seus atletas se desenvolverem. E todos os departamentos estruturados com equipamentos, academia, tudo bem sendo colocado de melhor para que possa produzir o melhor. E vocês acompanham a comunicação do clube, que é trabalhada também. Não tenho visto outros clubes trabalharem a comunicação como é trabalhada aqui no Corinthians, aberta para dar informação ao nosso torcedor. Isso é fundamental, a visita de vocês aqui sempre vai estar aberto. O Corinthians é um clube aberto, desde aquilo que a gente sempre propôs, mostrar o que é feito aqui dentro do clube. Mas a estrutura do Corinthians hoje é muito boa e vem se melhorando a cada ano. Tem alguma previsão para acompanhar? Fundamental. Hoje a gente tem profissionais da área da psicologia aqui. Nós também tratamos isso também com os atletas. Aquele que a gente vê que está saindo um pouquinho do trilho, a gente tem uma conversinha mais áspera, sem ser por meios da psicologia, mas a gente procura sempre estar envolvendo a psicologia em todos os processos. Isso é fundamental hoje, principalmente com os garotos, né? Para o pé no chão, você vê hoje chegar um Dieguinho após uma estreia na equipe principal da mesma forma que sempre esteve aqui, isso nos deixa muito felizes e contentes. Cara, tem sido uma experiência muito boa, tem me enriquecido muito, né? A base para mim, a nomenclatura é diferente, a forma que você lidar com os jogadores, principalmente os menores. O sub-20 você consegue ter uma nomenclatura um pouco mais áspera, mais forte, né? Como são os profissionais que eles estão à beira disso. Mas ver todos os profissionais envolvidos, né? O apoio que eu tive com todos eles desde a minha chegada, Chicão, Batata, foram fundamentais para a minha chegada, tanto o Ney e o Valmir também, me dão toda a autonomia para exercer o trabalho. Isso tem sido muito importante para mim aqui no clube, mas para mim tem sido um aprendizado muito bom e eu tenho certeza que a gente, com os nossos conhecimentos, a gente tem colocado em prática e para cada vez mais o Corinthians crescer mais e estar sempre nas primeiras colocações dos campeonatos que forem disputar. Ô Alex, eu queria... Então, cara, foi uma das minhas discussões que eu tive com o Orlando já algumas vezes, porque vendo a comissão anterior, jogava com 3 volantes, um meio e 2 atacantes, né? A gente sempre quis no Sub-20 que seguisse esse padrão, porque quando os moleques chegassem lá, não teriam dificuldade. Agora, tem muitas essas características de peças que você tem para tentar fazer essa padronização. No Sub-15, por exemplo, o Rafa está jogando praticamente com um volante, tem sido, está sendo eficaz, eficiente, né? No Sub-17, ele está jogando com o Caldeirão só, e, pô, do meio para frente tem a Maurim, tem o filho do Christian, pô, o Christian está jogando, aí tem o Guibon, está jogando, pô, o Furquim, está jogando do outro lado. Pô, então, assim, são características das peças, é claro, muito depende como vai encarar o adversário, mas é claro que nem sempre dá para ser feito, seria o mundo ideal, né? Eu acho que anos atrás, como você mesmo citou, o Barcelona tinha padrão, hoje não está se conseguindo mais fazer.
Eu não tenho como explicar isso, é muito difícil, mas a gente sempre procura se espelhar, principalmente sub-20, na equipe principal. Mas vai muito de peça, vai muito do que o adversário do sub-20 vai encontrar, às vezes não dá para fazer e a gente entende. Mas a gente sempre procura sempre estar muito próximo, né? Eu tenho uma ideia em relação ao sub-20 e ao profissional, eles têm que estar próximos para os garotos não sentirem, e isso vem acontecendo, né? O Chicão tem feito esse trabalho, o Fabinho tem nos dado autonomia para que isso ocorra. Então, assim, quem tem a ganhar com isso é o Corinthians. A gente está abrindo, assim, e o Jesse, poxa, a gente torce muito por ele, tem jogado muito bem, a gente sempre falou para ele, na Copa São Paulo ele estava louco para jogar, a oportunidade dele iria acontecer e vem acontecendo. Nos treinamentos tem se dedicado. Eu acho que é uma tendência, principalmente você vê em outros clubes aí no nosso país, os africanos vindo e ganhando seus espaços. Agora, é uma tendência mundial, você tem que globalizar, você vê na nossa equipe principal, o Memphis está aí, poxa, tem diversos jogadores e acho que é uma tendência. Claro que a gente tem que, nós internamente, a gente tem que focar na nossa formação para que a gente tenha qualificação nas bases. Isso que acontece não é aqui no sub-15, é lá embaixo, no 13, no 12, no 11. É lá que a gente vai começar a detectar os talentos e tem que trabalhar esses talentos para que eles possam dar frutos na equipe principal. A gente tem buscado isso, né? A internacionalização da marca, né? Isso para nós é fundamental. A marca do Corinthians indo para o mundo, num local importante, né? Que foi Dubai. Isso o Corinthians está sendo visto. E a gente procura, assim, alguns outros torneios na Europa para levar a marca Corinthians, para que a gente possa mostrar o que vem sendo feito aqui e nos deixa muito felizes, né? Ver os meninos irem, tendo essas experiências internacionais, que é fundamental para a formação desses atletas. Alex, vocês veem o calendário de maneira diferente, né? O calendário da base termina em janeiro, começa em fevereiro, né? Dali para frente. Pelo menos foi assim que na Copinha se desenhou, né? Termina a Copinha, finaliza a temporada anterior e vem a próxima. Quais são as principais metas do Corinthians nessa temporada aqui? Corinthians, Alex, quando entra para a disputa dos seus campeonatos, ele entra para ser campeão, né? A gente sabe, com todas as dificuldades, mas o Corinthians vai entrar nas competições para vencer. Isso eu posso garantir para todos vocês e o torcedor. Por isso que a gente vem aqui, trabalha, se dedica, todos os profissionais aqui, é para formar ganhando, né? Claro que às vezes não ocorre, mas assim, os atletas, quando adentram o portão do CT, eles têm essa consciência da representação que é vestir a camisa do Corinthians. E a responsabilidade que é e conquistar e estar brigando sempre pelas primeiras posições. Cara, as dificuldades normais do dia a dia, sabe? Eu costumo dizer que nós gestores somos pagos para resolverem problemas. Problemas acontecem toda hora e a gente tem que saber ter discernimento, sabedoria para poder resolvê-los. Mas assim, do mais, eu fui muito bem acolhido vou fazer 8 meses de clube, já estou muito bem adaptado, todos me trataram muito bem aqui, todos os departamentos. Hoje a gente tem uma estrutura, como a gente falou anteriormente, maravilhosa, profissionais, poxa, professor que está aqui, Valmir Cruz, poxa, gente qualificadíssima que vem cuidando de todo. Tem o César que cuida da biomecânica dos atletas, o pessoal da fisiologia. Pô, isso tem dado muito, a nutrição, isso tem nos dado, pô, às vezes, isso, talvez para o público não, mas isso ganha jogo, isso tem feito a diferença dentro do Corinthians, né? Numa Copa São Paulo que muitos não acreditavam, esses profissionais trabalharam muito para que nós pudéssemos ter chegado numa final, e na final, infelizmente, não ocorreu, isso nos frustrou bastante, mas nós temos outras competições que a gente vai estar buscando sempre a ponta da tabela, e conquistar títulos para formar também atletas. É isso que a gente pensa. Valeu.